Quando se trata de romances hypados, eu tenho certeza que um dos nomes que surge à sua mente é a Emily Henry. Mas será que vale a pena ler os livros dela? Oi, eu sou a Manuela e eu li todos os livros da Emily Henry traduzidos para o português e eu vim responder pra vocês se vale a pena ler os livros dela. Até o momento, a Emily Henry tem 4 livros traduzidos pra cá pro Brasil, 3 são da editora Verus e um deles é da HarperCollins. Eu li todos os 4 e eu vou contar com detalhes pra vocês o enredo da história e tudo que eu achei, porque eu quero que, mesmo que você não tenha lido todos os livros dela, você consiga entender a minha opinião sobre as histórias. Então já pega um cafezinho, já pega um suquinho, já vai se aconchegando por aqui. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste de mim, do meu conteúdo, desse vídeo em específico. Temos um outro que eu também fiz da Ali Hazelwood, que eu li todos os livros dela traduzidos e eu dei minhas impressões. É um vídeo que eu quero fazer cada vez mais frequente aqui, respondendo se vale a pena ler algum determinado autor. Então, se você já quer dar uma sugestão de autor que você queira que eu leia todos os livros, pra dizer se vale a pena ou não ler, já pode comentar aqui, porque temos que ver quem que vai ser o próximo aí. E já fica por aqui, já comenta, me dê a sua opinião sobre cada um dos livros da Emily Henry, se você já leu, se você não leu, se você ficou com vontade de ler. E se por acaso você quiser comprar algum desses livros, não esquece de checar o Cuponomia, que é uma plataforma de cashback simplesmente maravilhosa. Você se cadastrando pelo link aqui da descrição do vídeo, você já ganha R$5 cashback. E você comprando em uma das lojas parceiras do Cuponomia, você já ganha um valor em cashback. Chegando a R$20, você pode resgatar esse dinheiro na sua conta bancária sem nenhum acréscimo nesse valor. Então assim, qualquer compra que você faça numa das lojas parceiras, uma parte do valor vai voltar pra você. Então assim, simplesmente incrível. Já aproveita e se cadastra no link aqui da descrição, que vai me ajudar bastante. Assim, o Cuponomia vai saber que vocês vieram por aqui e eu vou ficar muito, muito feliz. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar pelo começo, pelo primeiro livro que eu li dessa autora, né? Porque eu decidi começar pelo primeiro dela que ficou hypado, que foi Leitura de Verão. Em Leitura de Verão, a gente acompanha a January e o Augustus Everett. Eles dois são os dois protagonistas dessa história, até porque é um romance, então a gente tem ali, né, um casal em desenvolvimento. A gente acompanha pelo ponto de vista da January, que é essa mulher já adulta, que sempre acreditou no amor e em finais felizes, graças ao casamento basicamente perfeito dos pais dela. Esse casamento dos pais sempre fez ela ver a vida com olhos cor-de-rosa, através de um óculos cor-de-rosa, onde tudo era lindo, onde tudo era perfeito, e por mais que a mãe dela tivesse tido câncer, o pai dela sempre soube lidar muito bem com essa questão de saúde da mãe e trazer um otimismo para essa época difícil que eles viviam. E por conta do câncer da mãe, a January ela teve que largar a faculdade. E na faculdade foi onde ela conheceu o Augustus Everett, o rival acadêmico dela. Ela sempre enxergou ele como uma rixa porque ele diminuía o gosto literário dela, porque ela queria ser escritora de livros de romance e ele achava que não deveria perder tempo com esse gênero literário. Só que por conta dela ter largado a faculdade para cuidar da mãe, para poder ficar mais próxima da mãe, ela nunca mais teve contato direto com ele, mas ela sempre acompanhou a carreira dele, porque ela sempre enxergou ele como um rival direto. Muitos anos se passam e a January ela estaria, entre muitas aspas, pronta para o possível falecimento da mãe, já que a mãe teve câncer. Só que o pai dela acaba falecendo primeiro, algo que ela realmente não estava esperando. Principalmente depois que ela descobriu que, enquanto a mãe estava com câncer, o pai dela tinha não apenas uma amante, mas também uma casa com essa amante. E tudo isso faz com que tudo que ela acredita do amor e do casamento meio que caia por terra, porque a pessoa com que fez ela acreditar nisso meio que enganou ela a vida toda. E como ela é escritora de romance, e ela precisa escrever livros de romance, e essa fé dela no amor foi criada baseada no casamento dos pais, ela simplesmente não consegue mais acreditar no amor por conta do que ela descobre sobre o pai dela. E ela enfrenta um grande bloqueio criativo e uma grande dificuldade financeira porque ela tá sem entregar um livro para a editora e ela precisa escrever. Isso faz com que ela se mude para essa casa que o pai tinha com a amante, porque foi o que ele deixou para ela depois do falecimento dele. Porque habitação de graça. Ela decide se mudar pra lá para fazer a mudança, né? Tipo, e vender a casa, tirar todos os móveis que tem lá e vender a casa para conseguir faturar um dinheiro e aproveitar esse lugar para se dedicar à escrita dela, para entregar o livro pra agente dela que ela precisa entregar. E aí, quando ela chega lá,
Quem que é o vizinho dela? Sim, é óbvio que vai ser o Augustus Everett. Muitos anos sem eles se encontrarem, eles acabam se encontrando dessa forma, como ele sendo o vizinho dela e ela passando por esse momento péssimo da vida, onde ela tá com bloqueio criativo, ela tá lidando com o luto do pai, com a saudade que ela sente do pai, e ela encontra esse rival morando na casa ao lado da dela. Eles acabam se reaproximando. E aí eles voltam àquela intriga, aquela rivalidade que eles tinham durante a graduação. E eles acabam meio que se desafiando e fazendo uma aposta, porque ela fala que ele nunca conseguiria escrever um livro de romance e ele fala que ela nunca conseguiria escrever um livro do gênero literário que ele escreve. Só que como eles não têm conhecimento nenhum de escrever esse tipo de livros, eles vão ter aulas um com o outro. Nas sextas-feiras, ela vai sair junto com ele pra fazer entrevistas que ele tá fazendo pra escrever um livro dele. E no sábado, ela vai mostrar pra ele como é viver um romance 100% clichê. Então ela vai dar essa lição, né, de clichê romântico pra ele. E nisso, durante os outros dias, eles vão tentar escrever seus respectivos livros pra ver quem ganha a aposta. E quem vender primeiro o livro pra uma agência, né, pra uma editora, ganha essa aposta. E aí é nisso que eles vão cada vez ficando mais próximos, conhecendo um pouco melhor o lado um do outro, ele entendendo por que ela tá nessa cidade pequena, já que ela morava em outro lugar, como que ela foi parar ali. Ele se abrindo um pouco mais com ela, porque ele é essa pessoa extremamente fechada, que não conta nada da própria vida pra ninguém. E a gente começa a perceber eles ali flertando um com o outro. Tem um mistério, entre muitas aspas, um mistériozinho por trás, porque em algum momento do passado, enquanto eles estavam na universidade junto, eles viveram alguma coisa que aconteceu ali entre eles, a gente não sabe o que é. E a gente vai entendendo toda essa visão de romance, de desenvolvimento de romance. E eu gostei muito da forma como a Emily Henry, ela fala, através da January, ela fala que um livro de romance não vai ser bom o suficiente se o desenvolvimento dele não for bom. Não é só o final felizes que importa, é de fato o desenvolvimento. E logo desde esse primeiro contato com a escrita da Emily Henry, ficou claro pra mim que ela sabe desenvolver muito, muito bem os protagonistas dela, a história e principalmente o romance. Eles são personagens complexos, que têm traumas pessoais complexos. Não é um livro que vai falar só sobre o romance romântico e ele se apaixonando pelo outro. Vai desenvolver muito o lado pessoal de cada um deles. É um livro muito gostoso de ler. Eu li esse livro sorrindo, dando gargalhada. Tem toda uma questão que a Emily Henry faz que eu vou chamar tipo de ioiô, que é uma coisa que ela fala, que ela faz, que ela aproxima os personagens, depois afasta ele, depois aproxima de novo, depois afasta. E isso tudo é muito gostoso de acompanhar. São personagens maduros. E eu acredito que às vezes as pessoas vão falar que a January é muito ingênua, mas eu acho que o livro ele também é sobre isso. Sobre a January enxergando o mundo, tirando os óculos cor-de-rosa dela e percebendo que o mundo não era da forma como ela acreditava ser, depois que a imagem de uma das pessoas que ela mais ama no mundo, que é o pai dela, acaba desmoronando. Então todo o desenvolvimento desse livro é magnífico, toda a complexidade dos personagens é incrível de acompanhar. Esse aqui eu com certeza avaliei com 5 estrelas, porque logo de cara eu me diverti muito lendo esse livro. Eu me apaixonei pelos dois personagens, pelo desenvolvimento deles dois, pela história deles dois, a trajetória, os traumas e absolutamente tudo perfeito. E aí depois vamos para o outro livro dela que eu li, literalmente um seguido do outro. De Férias com Você, né, que no título original, na minha opinião, faz muito mais sentido, que é People We Met on Vacation, pessoas que nós conhecemos nas férias. Porque aqui a gente acompanha a Poppy e o Alex, que são dois protagonistas que não têm basicamente nada em comum, tirando o amor deles por viagens. Eles acabam se aproximando quando eles dois vão para a mesma universidade e eles descobrem que são do mesmo estado, não sei, do mesmo lugar ali onde eles moram, é perto do outro. E ela tá procurando uma pessoa pra dar carona pra ela de volta pra casa num feriado. E aí ele aparece e eles voltam juntos. E aí eles percebendo que não tem nada em comum além do amor deles por viagem. Eles dois são protagonistas realmente muito diferentes um do outro, enquanto a Poppy ela é extremamente extrovertida, muito comunicativa, onde quando ela viaja, ela quer conhecer pessoas diferentes e ser uma pessoa diferente para essas pessoas que ela conhece em viagens, por isso que eu falo que o título original, na minha concepção, faz muito mais sentido com a história. E o Alex é essa pessoa mais introvertida, mais na dele, mais tímido, mais quieto, mas que ele acaba embarcando nas loucuras que a Poppy faz. Eles dois são melhores amigos. Desde o início, eles se tornam melhores amigos e tipo assim, beleza, vamos ser melhores amigos. Só que eu achei incrível que a Emily, ela traz essa quebra de expectativa nesse livro desde as primeiras páginas. De tipo assim,
eles são melhores amigos, que em algum momento eles vão se apaixonar um pelo outro e vão perceber que, tipo, meu Deus, como eu não enxergava ele assim antes. Decidimos fazer amorzinho aqui do nada só pra ver o que ia dar, não deu, vamos manter a amizade. Não é isso, não é aquele típico friends to lovers que eles, tipo assim, olham, um dia eles olham um pro outro e falam, caramba, acho que eu amo você. Desde o início a gente percebe que a Poppy, que é o ponto de vista que a gente acompanha, ela tinha um sentimentozinho pelo Alex. Que 95% do tempo ela via a amizade deles como platônica, como realmente somos melhores amigos e nunca vai ser nada além disso. Mas havia uns 5%. Uns 5% em que ela imaginava, e se? E se eu beijasse ele? E se a gente namorasse? E se? Então, desde o início a gente percebe que tem uma possibilidade de sentimento ali. Não é aquela coisa do nada. Só que, diferente de Leitura de Verão, eu de cara odiei a protagonista. Eu achei a Poppy insuportável. Por quê? O que começa a trama desse livro? Eles dois são amantes de viagens e a Poppy, ela decide chamar o Alex pra fazer viagens de baixo custo enquanto eles estão na faculdade. E ela vai registrando essas viagens no blog dela, que acaba ficando muito famoso. E aí, por essa fama do blog dela, ela decide largar a universidade e se mudar acho que é pra Nova York, se eu não me engano. E ela consegue um emprego numa agência lá, onde essa agência vai pagar pra ela pra fazer viagens e relatar nas redes sociais dela. E ela sempre levava o Alex pra fazer essas viagens. Então foram, tipo, basicamente 10, 12 anos eles fazendo essas viagens. Até que há 2 anos atrás aconteceu alguma coisa numa viagem deles que eles pararam de se falar. E você vai acompanhar o livro todo tentando entender por que eles pararam de se falar. E a Poppy, ela meio que se encontra assim. A vida dela tá perfeita. Ela tá bem no emprego dela, a casa dela é muito boa, a situação financeira dela é muito boa. Ela recebe pra viajar, quer fazer algo que ela já ama, pra dividir isso com os seguidores dela. E ela tá com a vida dela perfeita, só que ela não se sente feliz. Aí a melhor amiga dela pergunta quando ela foi feliz pela última vez, e ela fala que é quando ela estava fazendo essas viagens com o Alex. E aí ela decide tirar férias no emprego dela pra chamar o Alex e fazer uma viagem. Ela chama ele acaba aceitando e eles vão fazer essa viagem depois de 2 anos sem se falar. Só que desde o início você percebe que o livro é baseado em white people problems. A Poppy tá com a vida perfeita, mas não tá feliz, então ela decide, eu vou te perturbar até você viajar comigo e a gente se reconciliar. Tudo isso ela tentando fazer com que eles sejam quem eles eram há 10 anos atrás, há 2 anos atrás. Sendo que eles mudaram, eles cresceram, eles se tornaram adultos. Quando eles entraram na universidade, eles eram adolescentes e eles viraram adultos viajando juntos. Mas eles têm a vida deles fora as viagens. E assim, eu não gostei da Poppy por causa disso. Porque ela quer ser a pessoa que ela era há 500 anos atrás. E forçar o Alex a ser essa pessoa também. E eu não gostei dela por conta dessas coisas e porque ela é meio chatinha mesmo. Mas assim, o livro em si, ele prende muito porque tem esse mistériozinho de saber por que eles pararam de se falar. Então você vai acompanhando essas viagens. É literalmente um livro onde você acompanha aventuras de viagens entre os dois, pessoas que eles conhecem nessas viagens e as pessoas que eles vão se tornando conforme vão passando os anos dessa viagem. E é óbvio desde o início que não apenas ela, mas ele também é apaixonado por ela e que a vida dele não flui com a namoradinha dele, né, que é a Sarah, porque ele é apaixonado por outra pessoa, mas ele tenta ali ter um relacionamento com a outra porque ele acha que a Poppy nunca vai olhar pra ele da mesma forma como ele olha pra ela. Até que eles vão confrontar esse sentimento e perceber que eles dois estavam apaixonados desde o início. É um livro, o desenvolvimento do romance também é muito bom, é um friends to lovers, mas tipo assim, não tão friends assim, tipo, porque você percebe desde o início esse resquício de sentimento, além de amizade que eles têm. E assim como Leitura de Verão, a Emily Henry, ela consegue trabalhar bem não só o romance, mas também a vida pessoal dos dois. Eles não são protagonistas que só existem enquanto casal. Eles são protagonistas que têm os problemas pessoais dele enquanto indivíduo, não apenas como um casal ou como uma relação de amizade. Então eles vão... É um livro que não é só sobre o romance ou sobre o desenvolvimento da amizade, mas também sobre a viagem, sobre as particularidades de cada um, sobre a família de cada um. E isso é bem interessante de acompanhar. Mas, por eu não ter gostado da Poppy, eu não gostei tanto assim desse livro quanto eu gostei de Leitura de Verão. Então, pra ele, eu acho que eu dei 4 estrelas. Eu daria até menos, tipo uns 3,5. Mas eu vou ficar com 4 porque quando eu li, eu realmente gostei muito. Eu me diverti. Não era um livro que ficava chato em ler, mas eu me diverti bastante. Mas a Poppy, que era o problema. Depois desse, eu fui finalmente ler
Louco por Livros, um que eu já estava louca de fato pra ler desde que eu recebi, porque eu vi muita gente falando muito bem, que era o melhor dela. E foi justamente por isso que eu deixei ele pra ser o último desses romances, né? Que ela lançou nesses últimos tempos. E aí eu fui ler ele. E, gente, o que eu amei leitura de verão, eu amei igual esse daqui. Eu realmente não sei decidir qual dos dois eu amei mais, porque eu gostei muito das protagonistas, tanto de leitura de verão, quanto desse aqui. Mas esse aqui, eu me identifiquei muito mais com a Nora. Então, talvez, por conta da Nora, esse seja meu favorito da Emily. Aqui a gente vai acompanhar a Nora e o Charlie. Os dois, eles trabalham na indústria literária. A Nora, ela é uma agente literária e o Charlie, ele é um editor de livros. Só que a Nora, ela é a vilã dos livros de romance. Ela trabalha com livros de romance, mas ela sempre vai ser a vilã desses livros. Por quê? Ela é aquela protagonista workaholic que ela vai colocar a carreira dela em primeiro lugar. Só que quando ela arruma um namorado, ele tem que passar em algum momento, algum tempo em algum lugar do interior. E lá ele descobre que é amor de verdade com uma garota do interior, que é romântica, que faz tudo o que a namorada dele da cidade não fez. Esses livros aí, a namorada que fica na cidade, com quem o cara grita no telefone falando que ela não entende por que ele tem que ficar lá mais tempo, etc e tal, é a Nora. E ela sabe que ela é vilã dos livros de romance porque ela já passou por isso não uma, não duas, mas 4 vezes. E é exatamente depois dela levar o pé na bunda que ela tem o primeiro encontro dela com o Charlie, porque ela vai propor pra ele trabalhar no livro que a escritora que ela tá agenciando está finalizando. Eles têm um primeiro encontro péssimo. Ele decide não trabalhar nesse livro, muitos anos se passam, e aí o livro que ela propôs para ele trabalhar é um sucesso. A cidade a qual ela se baseou a escrita do livro é um grande ponto turístico por conta do livro, e é exatamente nessa cidade que esse livro vai se passar. A Nora, ela tem uma irmã mais nova, que é a Libby, e elas duas eram muito, muito próximas. Assim, de contar tudo uma pra outra. Porque a mãe delas morreu quando a Nora tinha 20 anos. Então ela ficou como guardiã legal da irmã mais nova. Só que nos últimos anos, elas duas não têm estado tão próximas quanto elas eram. E a Nora, ela quer, de todas as formas possíveis, voltar a esse vínculo que ela tinha com a irmã. Porque ela sente que a irmã é a única pessoa que ela tem de verdade, sabe? Então ela quer a todo custo fazer com que elas fiquem próximas novamente. E aí quando a irmã mais nova dela, né, que é a Libby, ela propõe delas tirarem férias nesse lugar onde se passa o livro que a escritora que ela agencia escreveu, a Nora, ela meio que não tem opção além de aceitar. Mesmo que a Nora odeie viajar, odeie sair da cidade onde ela trabalha, odeie ficar longe do trabalho, ela vai aceitar porque ela quer se reconectar com a Libby. E a Libby, ela tá grávida pela 3ª vez, então é meio que o último momento que elas têm para se reconectar. A Nora decide aceitar isso, então elas vão para essa cidade que é Sunshine Falls. E a Libby, ela faz uma lista de coisas que elas têm que fazer lá nessa cidade pra Nora se tornar a heroína dos livros de romance. Pra lá ela se apaixonar por um carinha e ela descobrir o que é o amor. Do mesmo jeito que aconteceu com ela, só que do outro ponto de vista. Então elas vão pra lá com essa lista de afazeres que elas têm que cumprir. Pra juntas elas também se reconectarem. Só que quando a Nora chega nessa cidade, que é Sunshine Falls, quem que ela encontra trabalhando na biblioteca local? O Charlie. E ela descobre que ele não topou participar da edição desse livro porque a escritora não conhecia Sunshine Falls de fato, como ele conhece, porque ele é nativo de Sunshine Falls. Foi lá que ele cresceu e viveu basicamente a vida toda. E ele voltou pra lá agora porque o pai dele teve um AVC e ele tá lá pra ajudar a família dele, né, a cuidar dos negócios que eles têm e ajudar o pai e a mãe dele. E aí a Nora entende agora o ponto de vista dele, mas isso não muda nada na relação dos dois. Até que a escritora que a Nora agencia começa a escrever um livro que se chama Frígida, baseada numa agente literária que demite a secretária porque ela parece grávida. E a Nora fica assim, ela escreveu isso baseado em mim. E a Nora surta, só que quem que tá perto pra abraçar esse surto dela é o Charlie. E ela mostra esse livro pra ele e fala assim: você acha que eu sou desse jeito? Ele, mas por que você tá surtando com isso? Essa é uma personagem, essa é uma ótima profissional, que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele pede pra ela pra trabalhar nesse livro. Se já tem algum editor desse livro, porque ele quer ser o editor dele, porque ele já gostou muito das primeiras páginas. A Nora só aceita se ela trabalhar junto na edição. E aí eles dois vão trabalhar juntos na edição desse livro, né? Da autora que ela agencia. Tudo isso em paralelo com ela fazendo a lista de afazeres com a irmã e trabalhando
nesse livro junto com ele. E aí, nesse momento que eles vão se aproximar, que eles vão se conhecendo mais profundamente, que eles vão tendo essas experiências de interior que ela queria ter com a irmã, e ele acaba ajudando um pouco elas nisso, porque ele é um local dali. Eles têm várias interações muito interessantes. Eu amei os diálogos dos dois. Acho a interação dos dois muito maravilhosa, a dinâmica dos dois muito engraçada. Eu ria muito. E assim, não é um livro que vai falar somente do romance, porque o romance dos dois é muito bem desenvolvido, porque assim como a Nora, ela é a vilã das histórias de romance, o Charlie também se enxerga dessa forma, porque ele não é essa pessoa, assim como a Nora, ele também não é essa pessoa. Então eles vão percebendo que eles são mais parecidos um com o outro do que eles esperavam, porque eles não se conheciam de fato, né? Eles conheciam só porque eles trabalhavam no mesmo mercado, né? Que é o mercado literário. Mas eles não se conheciam e eles vão se conhecendo, isso é incrível. Só que para além do romance, o livro ele vai falar muito sobre o medo que a Nora tem de perder a Libby, porque ela perdeu a mãe e ela amava muito a mãe. Depois que ela perdeu a mãe, ela se colocou nesse lugar como responsável, tipo assim, se colocando no lugar de mãe da Libby. E ela tem muito medo dela e da irmã acabarem se afastando. E ela quer a todo custo deixar a Libby feliz, fazer a todo custo a Libby ficar bem. Qualquer problema que acontece na vida da Libby, ela quer resolver, porque ela sente que ela tem que resolver. Ela sente que ela tem que ser a mãe da Libby, não a irmã mais velha da Libby. E é exatamente nesse ponto que o livro vai trabalhar. Ele vai falar muito sobre a relação dessas duas irmãs. Ele vai falar muito sobre a relação familiar no geral. A Nora, ela é uma protagonista que ela tem crise de ansiedade, ela tem dificuldade pra dormir, ela é 100% workaholic, tipo, ela às vezes não consegue dormir, ela vai pedalar na bicicleta pelotão dela, que é uma coisa que é sempre falada aí no livro. Então, assim, ela precisa desacelerar um pouquinho. Tem alguma coisa que a Libby tá escondendo e que a Nora quer descobrir de todas as formas, porque ela sente que ela tem que resolver o problema da irmã dela, mas a irmã dela não tá dividindo esse problema com ela. Então, assim, mas esse livro aqui também foi 5 estrelas, com toda certeza favoritado, assim como Leitura de Verão. E eu amei demais a experiência de ler ele. E agora vamos para o último livro dela, traduzido para cá, pro Brasil. E o último que eu li também, que é O Amor que Partiu o Mundo. E esse aqui eu já sabia que seria bem diferente dos outros livros dela, até porque esse aqui foi o primeiro livro que ela escreveu. Então eu já fui com as expectativas um pouco mais baixas para ele, porque conforme um escritor vai escrevendo um livro seguido do outro, ele tende a melhorar as habilidades de escrita dele. Então eu não esperava que fosse ser tão bom quanto os outros, mas foi. Porque aqui a gente não acompanha somente um romance. Aqui a gente tem uma espécie de ficção científica. Nesse livro aqui, diferente dos outros 3, a gente não acompanha... Os outros 3, os 6 protagonistas deles são já personagens adultos com mais de 30 anos, ou, tipo, beirando 30 anos, tipo, 29. Já aqui a gente acompanha 2 protagonistas que terminaram o colégio agora e que estão se encaminhando para a faculdade. Então eles estariam ali por volta de 17, 18 anos. E esses protagonistas são a Natalie e o Beau. A Natalie, ela é essa personagem que ela foi adotada por uma família de pessoas brancas, mas na verdade ela tem descendência indígena. E tudo começou na vida dela a ficar meio estranho depois que a avó desapareceu. A avó era uma entidade que visitava a Natalie toda madrugada para contar histórias para ela. Essa entidade tinha uma aparência muito parecida com a dela, também de ascendência indígena, e ela vivia esperando as visitas noturnas da madrugada, né, da avó, para que a avó contasse essas histórias para ela, por mais que boa parte das histórias ela simplesmente não entendesse. Mas por ela ter uma pessoa ali próxima a ela que era parecida, já fazia toda a diferença. Só que tudo mudou na vida dela depois que a avó desapareceu há, acho que uns 5 anos, se eu não me engano, não me lembro tão bem. E depois que a avó desapareceu, a Natalie não sabia se ela fazia as coisas que ela fazia na vida dela para agradar os outros ou se era da vontade dela. Então, quando a avó desapareceu, ela decidiu largar a dança. Ela decidiu terminar o relacionamento dela de 4 anos com o Matt, porque ela meio que sentia que só tava nesse relacionamento porque ele fazia ela ser quem ela gostaria de ser. Porque ele era o popularzão da escola e ela era essa pessoa que era diferente dos demais. Então ela meio que tá numa crise de identidade, até que, anos sem a avó aparecer, a avó aparece pra ela, conta uma história e fala que ela tem 3 meses pra salvar ele.
A única coisa que a avó fala pra ela é que a Alice Chan vai ajudar ela. Então ela vai na procura dessa pessoa e ela descobre que é uma doutora em psicologia, em psicoterapia, mas ela trabalha muito essas questões de experiências tidas no sono, meio oníricas, tem nomes específicos, mas aí o negócio eu não vou estar lembrando. E aí ela começa a fazer terapia com a Alice Chan pra ajudar ela a identificar quem é a avó, todas essas histórias da avó, quem que ela tem que salvar, e é nisso que a Alice vai ajudando ela. E tem todo esse mistério, quem é ele que ela tem que salvar. E aí, nesse mesmo dia, ela tá na festa do colégio e ela tá vendo, né, o time de futebol todo lá no gramado, e meio que depois desse encontro, ela meio que tem uma coisa estranha acontece com ela. É como se ela fechasse o olho e ela não visse mais ninguém que ela tá vendo ali em volta dela e ela visse uma outra pessoa. Essa pessoa é o Bo. Ela vê, ela tipo, piscou, tá todo mundo aqui. Piscou, ela vê o Bo. Piscou de novo, todo mundo aparece. Aqui, diferente dos outros livros da Emily, onde o desenvolvimento do relacionamento dos dois é bem gradativo, você vai acompanhando o desenvolvimento do ficar mais próximo, perceber que tá tendo algum tipo de atração, ter o primeiro beijo, todas essas coisas assim. A relação deles dois aqui é diferente. É aquele chamado insta-love, aquele amor instantâneo. Desde que eles se veem a primeira vez, é como se ficasse inevitável que eles se apaixonassem um pelo outro. Não sei se por acaso vocês já leram, esse aqui não é tão famosinho assim da Emily, mas eu amei ele igual. A escrita dela é tão boa quanto nos outros. A tridimensão que ela coloca nos protagonistas dela é tão bem escrita quanto nos outros que ela escreveu depois desse. E toda a referência dos povos nativo-americanos que ela coloca nesse livro são incríveis, porque ela realmente fez um estudo muito bom. Tanto que ela coloca aqui, na parte dos agradecimentos, ela fala as primeiras nações cujas histórias se encontraram aqui. E ela coloca todas as histórias, todos os povos nativos que inspiraram cada uma das histórias que ela coloca nesse livro aqui. Porque são histórias meio enigmáticas. E a resposta para o que a Natalie procura estão nas histórias. Então você tem que prestar muita atenção nessas histórias para entender a dimensão delas e a importância delas para a trajetória do livro. Como eu falei, é bem diferente dos outros. Não espere aqui um romance igual ao que você encontra em Leitura de Verão, de Férias com Você e Loucos por Livros, porque é diferente disso. Aqui tá mais focado nessa questão da ficção, desse amor instantâneo que eles dois sentem, da conexão instantânea que os dois têm, do mistério de descobrir quem é a avó, quem a Natalie tem que salvar, mas ainda assim foi um livro que eu também amei da mesma forma, porque ele tem um significado muito importante por trás que eu gostei muito de experienciar. Pra ele eu daria 4 estrelas e meia, talvez 5, não sei, mas eu acho que ficaria em 4 estrelas e meia. Eu sei que esse vídeo já está ficando grande, mas eu falei que ficaria porque também eu queria contar todo o enredo, tudo que eu achei sobre cada uma das histórias. E agora vamos aqui para as minhas considerações finais e de fato responder se vale a pena ler os livros da Emily Henry. Como eu já relatei aqui, toda a escrita da Emily é tridimensional. Todos os protagonistas dela, eles têm... Você consegue, de fato, perceber nesses personagens a personificação de um ser humano, com defeitos, com falhas, com características próprias, como se ela tivesse se inspirado em pessoas reais para escrever esses livros. E uma característica muito legal que eu achei na escrita dela, que foi a questão do ioiô que eu falei, que ela tem não só com Leitura de Verão, mas como em Louco por Livros e de Férias com Você também. Que ela aproxima o casal, então assim, eles estão criando ali uma relação muito próxima, estão percebendo que estão desenvolvendo um sentimento maior dos dois, e eles se aproximam. Uma cena que ficou muito marcada na minha mente foi em Leitura de Verão, em que eles saem pra ter um encontro, né, pra viver esse clichê romântico, e eles do nada dão a mão embaixo da mesa. E eles ficam ali, continuam conversando como se nada tivesse acontecido, como se embaixo da mesa eles não estivessem se conectando de uma forma diferente do que eles estão ali acima da mesa. E aí depois disso eles meio que se afastam, tipo assim, agem como se nada tivesse acontecido. E aí depois eles flertam um com o outro e eles se beijam loucamente, só que depois, foi só ali que aconteceu, a gente meio que tava sob a influência do clima romântico do lugar,
não vai mais acontecer de novo, mas eles não conversam sobre isso. Até que eles vão percebendo que isso tá ficando mais gradativo e eles estão cada vez mais se aproximando de fato um do outro e de se entregar ao sentimento que eles estão sentindo. Então eu achei isso muito interessante na escrita dela, porque é algo que ela faz, eu percebi isso mais marcante em Leitura de Verão, mas ela faz isso nos outros livros também. E eu achei isso muito interessante pra narrativa, porque não é como se, tipo assim, eles declaram o amor um pro outro e magicamente eles estão juntos e vamos ser felizes para sempre, sabe? São realmente histórias mais reais e palpáveis, sabe? Que é uma coisa que até ela fala, se eu não me engano, em Leitura de Verão, que se você não colocar características específicas dos personagens que você tá escrevendo, eles não vão ser tão possíveis de serem acreditados. E aqui a Emily, ela realmente faz isso. Ela coloca características tão específicas desses personagens que você percebe que eles são possíveis de existirem de fato, sabe? E um ponto pra quem já leu os livros dela, eu acho que você, assim como eu, ficou não só com vontade de ler mais o livro que você estava lendo, mas também de ler os livros que os protagonistas estavam escrevendo. Em Leitura de Verão, tanto a January quanto o Gus estão escrevendo um livro, e a história dos livros é tão interessante que você quer ler esses livros também. E em Loucos por Livros, eles estão escrevendo, eles estão editando um livro junto, aparece inclusive um livro da January lá na biblioteca, e você fica com vontade de ler também, porque ela faz você ficar entretido com aquela história que tu tá lendo, mas também entretido com as histórias que os protagonistas estão escrevendo. Assim, habilidade de milhões, né? Eu acho que eu não precisaria deixar explícito a minha opinião sobre se vale a pena ou não ler os livros da Emily, mas eu vou falar aqui, né, essa questão, se é essa pergunta que motiva a fazer esse vídeo. Com toda certeza do mundo vale a pena ler Emily Henry. Não só se você quer ler um livro de romance romântico muito bem desenvolvido, mas se você quer ler histórias que não só os personagens principais são interessantes, mas os secundários também. Em Leitura de Verão a gente tem a Shadi, se eu não me engano, que é a melhor amiga da January, e a amizade das duas é simplesmente incrível. A Shadi é uma melhor amiga fantástica. A Libby, em Loucos por Livros, é uma personagem secundária incrível. A relação de irmãs das duas é maravilhosa. Toda a relação familiar, de amizades, todos os outros personagens que permeiam a história são tão interessantes quanto os protagonistas. Então, assim, se você quer ler livros não apenas focados em romance, mas com histórias reais, de pessoas reais, vale a pena demais, demais, demais ler Emily Henry. Eu já estou extremamente empolgada para ler o próximo lançamento dela, que já está confirmado pelo grupo editorial Records esse ano ainda, que é Happy Place, que seria tipo Lugar Feliz. Eu já estou com a expectativa lá em cima, porque eu não espero nada menos dela, porque eu acho que não só com os 3 romances que ela tem, mas também com a ficção científica que ela escreveu lá em 2016, ela se mostra uma autora muito, muito talentosa, muito, muito boa, de verdade, muito boa. Eu acho que com esses 4 livros que eu li dela, eu acho que ela se torna uma das minhas autoras favoritas aí. Eu não tenho muitas autoras favoritas, mas ela com certeza se torna, porque todos os 4 livros dela eu amei. Diferente com você, não tanto. Mas os outros 3 eu amei da mesma forma, sabe? E eu acho que isso é uma habilidade louvável, sinceramente. De você escrever 4 livros bons pra caramba é uma habilidade, assim, muito boa. Então, assim, vale a pena demais ler Emily Henry. Se por acaso você ainda não leu nenhum dos livros dela, se dê essa oportunidade, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender se você gosta de um bom romancinho. Se esse não é a vibe se sua vibe não é tanto romance, talvez eu acho que você goste de O Amor que Partiu o Mundo, porque ele tem mais um pouquinho de ficção científica. Tem vários termos, assim, da ficção científica que são bem interessantes de você tentar desvendar, de você acompanhar. Então, assim, se deu a oportunidade de ler os livros dela, se por acaso algum deles você ainda não leu, leia, porque todos eles são muito bons mesmo. Todos os diálogos, as interações, os desenvolvimentos, a tridimensão de cada um dos personagens é magnífica. Então, fica aqui o meu vídeo imenso de relato, que com certeza vale a pena ler Emily Henry. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo até aqui, porque eu sei que o vídeo ficou imenso. Eu tenho plena consciência disso, eu ainda nem editei. Então, assim, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está aqui é porque você gostou. Então, me ajuda engajando bastante, mandando para aquele seu amigo que você acha que também deveria assistir esse vídeo, que deveria ler Emily Henry,
que eu espero que com esse vídeo você e seus amigos e suas amigas possam ficar convencidos. Brigadão de novo por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixa de engajar bastante, porque é um vídeo que dá trabalho, principalmente pra editar, porque eu falo pra cacete. Mas é isso. Não deixa de comentar qual o próximo autor ou autora ou autor que você quer que eu leia para fazer um vídeo tipo esse, se vale a pena ler esse autor ou não. E eu com certeza vou fazer, porque eu já amei fazer esse tipo de vídeo. É isso, um beijão e até a próxima!